Olá, boa noite mais uma vez. Estamos aqui no Grupo Estúdio, esse grupo empresarial forte para burro, uma coisa muito interessante. E hoje nós estamos lançando uma trajetória, na verdade, que eu estou denominando trajetórias business. Porque ao longo da minha vida, eu me deparei, estudando do meu pai, do meu avô e tal, de pessoas empreendedoras e empresários, com muitas histórias empresariais legais. E agora eu tenho o prazer de estar aqui com o José Carlos Monteiro. Oi! Tudo bem, Suzana? Prazer Bem, estar contigo. que legal, acho que o nosso papo vai ser ótimo. E eu quero contar para vocês todos que quando eu convido alguém, eu faço o que eu chamo de uma pré-live. E essa pré-live rola muita conversa legal, a gente vai selecionando, vai fazendo o roteiro junto, eu com o meu convidado. E eu disse para o Zé Carlos assim, não, é uma coisinha rápida, meia hora de conversa, vai dar tudo certo. Nós ficamos 1h30 conversando, as histórias são fantásticas, eu fiquei muito animada, cada vez mais animada, e acho muito legal, porque o Grupo Estúdio é um grupo gaúcho, é nosso. E é um grupo que tem 800 parceiros, 800 franqueados. Começou aqui, o Zé Carlos com 22 anos, hoje tem 44 anos, e eu acho muito interessante que a gente possa falar nós gaúchos, para nós gaúchos também, porque nós nos deparamos com uma autoestima muito baixa e uma desvalorização muito grande. Só que competências existem, eu tenho grandes pessoas competentes na minha família também, e o José Carlos é mais um deles. Pois com quem eu estou conversando é uma pessoa nascida em Itaqui, é o sexto filho de uma família grande, então, e o agronegócio é um negócio dessa família. Por algum motivo, o José Carlos, a quem eu vou chamar a partir desse momento de Zé Carlos, de forma respeitosa e carinhosa, né, resolveu que tinha muito cacique para pouco índio. E aí ele resolveu, então, buscar a sua inquietude do coração, que já nasceu com ele, e resolveu fazer o seu próprio negócio. Ele nunca se imaginou fazendo direito ou sendo um advogado de forma clássica e conservadora, né? O juiz e aquelas teses e tudo isso. Mas ele sempre imaginou que ele poderia fazer qualquer faculdade que estivesse a serviço do interesse e do coração e da alma dele. Portanto, ele fez direito, fez depois, alguns outros cursos complementares, mas a veia de negociante e a veia de economista fala mais alto. E talvez isso justifique e explique o porquê que hoje o Zé Carlos é esse empreendedor jovem que vocês estão vendo, mas com um grupo maravilhoso. Falei demais já para te apresentar ou tu quer falar mais algumas coisas? Não, já eu vi que valeu aquela nossa conversa, né, Suzana? Isso. Dessa uma introdução muito adequada. É isso aí, sair de Itaqui, uma cidade de 50 mil habitantes, a cidade mais longe de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, para quem não conhece, famosa pelas passagens, né? A passagem de Itaqui para Porto Alegre está a preço tal, né? Sempre o jornal local sempre anunciava. Então, é uma cidade muito longe, onde vim para Porto Alegre para estudar e acabei ficando, por um motivo que tu citaste agora. Né? Meus irmãos tocando os negócios, junto com meu pai, e o meu espírito empreendedor falou mais alto e eu não me sentia à vontade em voltar para ocupar um espaço que nem existia na época, por bem ocupado que era. E daí tomei a decisão de ficar em Porto Alegre, estou até hoje em Porto Alegre, período curto em São Paulo, né? Mas é a cidade que eu adotei e sou muito feliz aqui. E agora tu me conta o seguinte, quando tu chegasse em Porto Alegre, aos 14 anos, se não me engano, o que representou esse turning point da tua vida? Eu acho que aí essa é uma questão muito importante, porque tem muita gente que vem do interior do Rio Grande do Sul, interior do Brasil todo, para as capitais, e para quem não viveu isso, entende que é apenas um progresso, é uma evolução, mas existem várias dificuldades nessa jornada. Né? Sair de uma cidade pequena, onde tem amigos, tem a família na volta, tem todas as facilidades que a cidade pequena oferece, e ir para uma capital
realmente é uma dificuldade muito grande. Só quem viveu sabe, né? Muitas vezes a gente vê jovens sair daqui de Porto Alegre e morar fora do Brasil e enfrentar dificuldade, mas a mesma dificuldade que vem, né? Quem vem de Itaqui, vem de Uruguaiana, vem de São Borja, morar na capital, eu acho que as realidades são distintas, mas a dificuldade ela existe na mesma proporção, porque é muito difícil tu te mudar uma cidade tão longe, né? E começar a tua vida de novo. Tu começa as amizades de novo. Perde todos aqueles links iniciais da tua vida e passa a restabelecer num ambiente que já existem as pessoas que se conhecem, que já estão há muito tempo se relacionando. Então, esse desafio ele é bastante grande, mas é, ao mesmo tempo, impulsionador, porque depois que tu passa por essa circunstância, claro, tu te torna mais forte e logo quando a gente foi para São Paulo, isso foi eu queria te perguntar, porque é interessante, né? Existe a cultura de estar aqui como uma cidade do interior, e como é que assim, chegar em Porto Alegre com essa cultura do interior, onde o ritmo é totalmente diferente, a vocação é totalmente diferente. Como é que a partir dessa impregnação no teu coração, como é que tu conseguisse iniciar os teus saltos? Eu chegando em Porto Alegre, eu vim com 14 anos, como falaste antes, né? E daí, a partir daí, pensa em te adaptar e estudar e fazer amigos, porque é tudo de novo, como eu estava falando. Então, a partir do momento que eu comecei a me adaptar, eu acho que os primeiros 2 anos foram os mais difíceis em termos de adaptação, eu comecei a abrir as janelas, né? E logo me identifiquei com o caminho empreendedor. Já aos 16 anos, mesmo antes de entrar na faculdade, eu já sabia que eu queria mais voltar para a minha cidade de origem, não por ter algo contra ou coisa do tipo, mas sim por querer me desenvolver numa cidade como Porto Alegre. E depois isso aconteceu com o restante do Brasil, hoje com a nossa empresa atuando em todo ele, né? Mas já aos 16 anos eu já tinha o autoconhecimento suficiente para saber que voltar eu não voltaria. Por isso que muitas vezes é importante a gente saber o que a gente não quer. Claro. A partir do momento que a gente começa a definir o que a gente não quer, a gente começa a se organizar e buscar aquilo que a gente entende que é o caminho. Então, já aos 16 anos eu já sabia, não vou voltar, né? Portanto, eu tenho que me estabelecer aqui. E essa definição, né? Porque a pior coisa é tu ficar naquela indecisão. O que eu vou fazer? Volto, não volto? Eu nunca tive essa circunstância. Por mais que os meus irmãos todos tivessem voltado e tivessem se desenvolvido lá. Eu queria ver contigo um outro assunto que é, aos 14 anos em Porto Alegre, aos 17 ou 18 na faculdade, aos 22 formado E dali para frente, muito empreendedorismo, muita responsabilidade, né? Depois que a gente começa a empreender, é um caminho sem volta, porque a partir do momento que tu abre o teu negócio, tu te envolve com pessoas, sejam aquelas pessoas que estão sonhando junto contigo, aquelas pessoas que os teus clientes, seja a relação que for, existe um compromisso, é um caminho sem volta, né? Eu sempre digo que o empreendedor ele não tem a opção de resolver, ir embora, apagar a luz e era isso. Por mais que ele tenha condições financeiras dele. Porque a partir do momento que a gente começa a empreender, a gente estabelece um vínculo com o futuro, com as pessoas, com os sonhos que a gente idealiza e não tem mais volta. Então, de lá para cá, foi sempre está se reestabelecendo como empreendedor e como planejamento, né? E é um caminho sem volta. Então, mas é um caminho que a gente tem que ter prazer, né? Eu sempre tive muito prazer em atuar no que eu escolhi, né? Que é a área empresarial, quando eu fiz direito, né? Comentei contigo, eu já procurei ir para a área tributária porque era uma área mais empresarial, como tu falaste na introdução ali. Eu nunca quis ser um advogado catedrático, daqueles de fazer audiência, nada contra, mas não me via nessa posição. Então, sempre busquei solucionar os problemas que as empresas tinham, né, com as inteligências
que o mercado jurídico pudesse trazer. Isso se estendeu tanto que o nosso forte hoje nem é a área jurídica, a gente atua também, mas é a esfera administrativa tributária, dentre outras soluções corporativas que a gente tem. Então, eu sempre me enxerguei, né, como empresário, mas sempre busquei identificar quais eram as dores dos empresários para levar soluções através da nossa rede. Na nossa pré-conversa, duas situações tuas me chamaram a atenção. A primeira, quando tu contaste que, na verdade, tu gostaria de ter cursado de economia, mas por influência do teu pai, tu acabaste no direito, e aí tu me contaste uma coisa que eu achei muito interessante, em que tu fizeste direito, mas a faculdade estava a serviço do teu sonho. E, na verdade, me parece que a sensação que eu fiquei, a partir dessa tua colocação, é que muitas pessoas cumprem a cátedra, né, de forma ortodoxa, formal. Né? Me parece que tu tiraste do direito todo aquele substrato, inclusive na oratória, né, para que hoje tu possa ser, na verdade, um grande empresário e um grande vendedor. Exatamente, e aquela máxima, né? Enquanto a gente não tem preguiça de pensar, a gente não pode ter vergonha de mudar. E eu acho que isso é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, onde a velocidade das coisas é absurda, né? A economia é totalmente instável, a política nem se fala. Então, quem se mete no mundo empreendedor tem que estar com um mindset muito aberto, né? Nada fixo, que se não se adaptar rapidamente às circunstâncias, fica para trás. Então, acho que esse lado, de alguma forma, de liberdade de mudar, né, me ajudou muito na minha trajetória profissional. Mas Então, esse dogma, digamos assim, é da tua formação ou da tua intuição? eu acho que é uma coisa minha mesmo. Eu acho que eu sempre me identifiquei muito com as linhas de pensamento que não são rígidas, né, e não são limitantes. Eu nunca me enquadro, não gosto, por exemplo, muitas vezes a gente vê, até com os filhos, né, rotular um filho de algo, porque as pessoas mudam. A gente tem que cuidar muito com meus filhos, o Martim é assim, né, a Marina é assado. Não, porque depende, tem a circunstância de vida, tem o momento, a idade que estão. Então, acho que é uma coisa que eu sempre procurei ter como bandeira, essa liberdade de me permitir mudar a partir do que eu estou vivendo, do que eu estou sentindo, do que eu estou entendendo que é o melhor caminho. Isso me ajudou muito na minha vida profissional. Eu não tenho problema nenhum em começar um projeto hoje, em 30 dias, estopar ele, porque eu identifiquei que não era o caminho correto e que eu me equivoquei ali ou aqui. Né? Outra coisa que eu gosto muito também na minha vida, não só profissional, é conversar, colocar para fora com pessoas que eu conheço, que eu tento posso agregar ideias, pensar alto, né? E a gente vê muita gente querendo guardar sete chaves, né? Ideias que, se colocassem, né, à disposição de um bom bate-papo, escolhendo as pessoas corretas, poderiam ou startar muito mais rápido aquela ideia em prática, ou estopar sem que colocassem ela em prática. Então, essa permissão de pensamento, Legal, de tomar de decisão a partir dessas conclusões, eu acho que é uma coisa que ajuda muito, não só na vida profissional, mas na vida pessoal também. Por acaso, quando tu estava na faculdade, te formando, tu chegava a sonhar em ser hoje o CEO desse grande grupo? Esse era o teu sonho? Ou tu fosse construindo a vida dia a dia, sem muito planejamento? Eu sempre tive um propósito, né? Sempre tive um objetivo na vida de construir algo, né, que gerasse valor para as pessoas, não só para as pessoas que convivessem comigo, mas para a sociedade como um todo. E dentro dessa caminhada, eu sempre busquei o autoconhecimento. Eu sempre exercitei muito autoconhecimento, ou seja, no que eu posso contribuir. Quem são as pessoas que têm que compor o meu time para que a gente possa realmente entregar algo de valor para os nossos clientes e para a sociedade.
Então, se eu te disser que lá atrás, quando eu me formei, eu já não tinha um caminho de uma escalada, né, definida, eu não vou estar sendo verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia se esse caminho seria... qual é o caminho que eu trilharia para chegar nela. Então, até hoje, não busco não me limitar a ter que continuar fazendo o que eu faço. Então, o ser CEO do Grupo Estúdio hoje, né, ou amanhã estar criando uma nova empresa, isso é uma coisa que é uma permissão que eu me dou e até tenho prazer, inclusive dentro do grupo mesmo, muitas vezes eu me envolvo mais com projetos novos do que com projetos consolidados. Eu sempre digo que um head, um cabeça de um time, ele tem que estar envolvido nas grandes oportunidades e nos grandes problemas. É genial. E muitas vezes as coisas que estão andando certas, né? Se tu tem um time adequado, a tua melhoria que tu tem a fazer ali, ela é muito incremental, ela é pouco significativa. Enquanto algo que não existe, ou algo que realmente está precisando de uma intervenção maior, né, talvez possa contribuir mais com a cultura, ou com algumas experiências, ou até mesmo atitudes e uma coisa que acompanha muito o empreendedor, que é correr risco. Né? Muitas vezes a gente tem que tomar uma decisão que o risco realmente é alto e nem todas as pessoas têm alçada ou experiência ou até o mindset para que esse risco seja tomado. Então, as pessoas que idealizam e que têm um propósito, elas têm que se colocar à frente, para mim, das grandes oportunidades e dos grandes desafios, dos grandes problemas. Então, é isso que eu procuro fazer no meu dia a dia. Qual é a diferença entre propósito e desafio? Não entendi. Qual é a diferença entre propósito e desafio? Propósito é aquilo que te faz acordar cedo todos os dias e te leva, né, com aquela energia necessária a fazer com felicidade, sabendo que mesmo que tu não encontre a retribuição do que tu busca naquele dia, né, tu está construindo algo que é muito grande, que realmente é o que tu busca. E a questão de grandeza é uma questão que não está envolvida, não envolve a questão financeira, ou a grandeza cada um tem a sua. Né? Muitas vezes, realizar um grande projeto, independente do resultado financeiro, ele tem uma grandeza muito significativa. Desafio é aquilo que te faz, de alguma forma, na minha visão, não desistir. Né? Porque cada vez que a gente tem um propósito, parece que cada não que a gente recebe, cada desvio de percurso que a gente acaba cometendo, se transforma em energia, em gasolina, para que a gente continue buscando aquilo que a gente sonha e aquele propósito que a gente tem. Então, o desafio, para mim, é o obstáculo, né, de rotina de um grande propósito que dificilmente não vai existir no caminho de qualquer grande conquista. Então, eu procuro transformar em desafio aquilo que é possível, né, te potencializar para que tu chegue com mais força ainda no teu propósito. Não sei se eu fui claro aí, mas eu acho... desafio para mim é uma rotina, né? Todos os dias a gente tem desafio. Isso, né? Mas não se desvia do propósito. Exatamente. Eu acho que o propósito é uma das coisas que a hora que quem tem propósito, dificilmente fica se atendo em pequenos desafios, né? Ou seja, transforma grandes desafios que poderiam, aos olhos de quem não tem propósito, em pequenos desafios. A hora que tu sabe o que tu quer, fica muito mais fácil. Né? O caminho ele é cheio de espinhos. Né? A gente sempre diz, empreender, ter uma família feliz, ter uma família reunida é um propósito. Então, tudo que vem antes, né, desse propósito se torna um desafio para que a gente possa alcançar esse propósito. Não é o caminho. Hoje, o Grupo Estúdio tem 800, mais ou menos de 800 a 1.000 vinculados, franqueados, associados, podemos eleger qualquer número que nós quisermos. Mas, enfim, hoje, tu, que é um grande empresário, CEO desse grande grupo, qual é o traçado do perfil de um bom profissional, seja ele empreendedor ou não?
Na tua visão, quem compõe o grupo Hoje Estúdio? A gente tem os associados, que são os franqueados, né, no Brasil todo, e são empreendedores que encontraram um modelo, né, franquia, um caminho mais curto, em tese, né, lógico, depende muito mais de cada um deles do que da franqueadora em si, mas é um caminho mais curto para o sucesso. Por quê? Porque são modelos já testados, modelos que têm toda uma estrutura. Nós temos boa parte dos nossos modelos de negócio, são 17 hoje, mas boa parte deles, a estrutura operacional é da franqueadora, é nossa. Então, o nosso franqueado ele tem todo um treinamento e um desenvolvimento para levar ao mercado que ele está inserido, para a economia em que ele atua, as nossas soluções, mas não necessariamente ele tem que executá-las, né? A execução fica concentrada na nossa equipe técnica. Alguns modelos ele também executa, né? Alguns modelos de negócio, mas a grande maioria ele faz a parte de relacionamento com o cliente, a parte de abordagem do mercado, para isso ele é treinado, é preparado e leva isso para a região que ele atua, né? E o perfil, normalmente, são empreendedores que querem muitos ex-executivos, né? Muitos ex-bancários que trabalharam em banco, resolveram empreender, muitos advogados que atuavam na esfera judicial e optaram por atuar na esfera administrativa, até porque ela é muito menos morosa, muito mais rápida, né? Então, escolheram o Grupo Estúdio, um dos modelos de negócio do grupo, para levar comercialmente soluções para as empresas, né? Sem a necessidade de ter que montar uma estrutura técnica para entregar valor para os seus clientes. Então, do modo geral, os nossos associados são ou executivos ou empreendedores natos que resolvem empreender através de um modelo já consolidado e testado, né? E muitos com perfil comercial que não querem ter aquela estrutura técnica para se preocupar, só querem se relacionar com o cliente e trazer contratos para que a gente execute de forma concentrada. Então, do modo geral, são empreendedores, né? Sejam eles empreendedores natos que começaram já com o empreendedorismo, sua carreira profissional, sejam aqueles que migraram do mundo executivo para o mundo empreendedor. Então, é bem dividida a rede em formato geral. E dentro do nosso grupo, né, aqueles sócios e colaboradores, a gente tem uma grade bastante grande de diversidades, né? Desde perfil profissional, administradores, contadores, advogados, economistas, mas o que eu busco sempre é trazer intraempreendedores, né? Aqueles que vêm fazer parte do Grupo Estúdio, a partir da franqueadora, pessoas que pensem, né, como dono, que tenham visão de longo prazo, que queiram realmente um sonho grande para trilhar junto. Que legal. Agora, nos conta um pouquinho da tua história, desde os 22 até os 44. Do 22 aos 22, 44. Dá para dividir bem. Pois é, né? Dividir bem essa... vamos começar nos 22, então. 22 anos, já estava, né, recém-formado, abrindo escritório, na época de advocacia, sabia, né, que tinha que abrir o escritório rápido e cedo, sabia que as coisas... Eu sempre soube que nada é para amanhã. Eu nunca fui aquele... Eu sempre fui muito apressado. Eu sempre quis fazer as coisas para ontem. Uhum. Quem me conhece sabe que meu prazo é sempre no máximo amanhã. Mas eu nunca fui... eu nunca me desiludi por não ter conseguido para amanhã, né? Meu prazo é amanhã porque eu sei que se ficar pronto depois da manhã ou em 3 dias, é de bom tamanho, mas sempre busquei velocidade no meu prazo. Eu acho que é um diferencial, né, dos projetos que eu participo, é isso. Não adianta ser perfeito o projeto, não adianta entregar com toda a qualidade do mundo se chegar atrasado. É que nem um medicamento, né? A vacina da Covid, não adianta nada ela vir daqui a 10 anos com a maior perfeição. É melhor que ela não seja perfeita, mas que ela atenda uma boa parte, né, dos pré-requisitos e esteja à disposição hoje, né? Amanhã, o quanto antes, um mínimo de qualidade, lógico. Então, aos 22 eu me formei no escritório. Na época, eu tinha um sócio que fazia mais a parte técnica e eu fazia mais a parte de gestão do escritório, a parte comercial. E de lá para cá,
investimento, 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 investimento. Na verdade, reinvestimento. Posso te afirmar que desde os primeiros meses do negócio a gente atingiu rapidamente o ponto de equilíbrio, mas a gente sempre reinvestiu muito, né? E não necessariamente essa vontade perdurou, né, pelos dois sócios, e isso fez com que em algum momento cada um tomasse um caminho distinto. E daí eu continuei de lá para cá, são 22 anos, eu fiquei dos 22 até os 27, mais ou menos, 28, né, com um sócio. Ali a gente dividiu a sociedade, de lá para cá eu trilhei um caminho empreendedor com outros sócios. Hoje a gente tem mais de 30 sócios no estúdio, imagina. Uhum. Então é uma rotina se relacionar com sócios, discutir com sócios e tudo mais. Exato. Mas é muito trabalho, né? São 22 anos de realmente muita dedicação. É família e trabalho, família e trabalho. E aí eu queria te perguntar uma coisa, porque na nossa conversa anterior, tu fizesse algumas citações que eu achei muito interessantes, no sentido de tu observando o mercado e fazendo um modelo de negócio adequado à carência, ao que tu vinha assistindo como sendo alguns flancos que ainda não estavam sendo preenchidos. Foi assim que a tua trajetória se desenvolveu? Foi. Quando a gente, então, comecei ali com a advocacia tributária, né, até os 26 ali, praticamente a gente advogava para empresas na área tributária. E daí, a partir dos 26, 27 anos ali, a gente começou a montar um núcleo de soluções administrativas para as empresas, né, na área tributária também, mas não na esfera judicial, porque, como eu te falei antes, a esfera judicial ela judia muito do advogado. Entra com processo hoje, talvez daqui 5 ou 10 anos tu tenha sucesso. E muitas vezes tu não tem sucesso porque as decisões que eram favoráveis modificaram politicamente e tu acaba tendo que explicar para o teu cliente por que tu não ganhou um processo que os amigos dele ganharam, né? Então, o que acontece? Com essa sensação de não conseguir entregar o máximo valor aos clientes, a gente começou a atuar na esfera administrativa, com aquilo que era incontroverso, com aquilo que estava na legislação, mas muitas vezes os contadores, a equipe, né, o sistema mesmo que as empresas tinham, não conseguia identificar. E a partir disso a gente começou a entregar muita dentro daquela ideia de velocidade, entregar valor com velocidade para a empresa. E isso começou pequenininho e começou a se transformar cada vez maior e depois ficou maior até que a parte jurídica. Só que a gente atingia e acabava entregando essa solução para empresas de menor porte. Por quê? Porque a gente fazia uma prospecção, né, como a gente começou a conversa, né, vindo de Itaqui, muito pouco relacionamento, então batia na porta das empresas para oferecer mesmo. Era um trabalho porta a porta, né? Chegar, esperar 1, 2 horas, muitas vezes o cliente não te receber. Então, eu comecei a exercitar o que hoje os nossos franqueados no Brasil todo fazem. Então, eu consigo identificar muito claro a dor deles. Consigo entender qual é a rotina, né? Quais são as dificuldades, quais são É diferente de tu... Por exemplo, se eu fosse abrir um negócio e sair vender para os meus conhecidos, ou os conhecidos dos meus pais, ou conhecidos dos meus familiares, é muito mais fácil. Em Porto Alegre, eu chegava na empresa como um escritório, né, profissionalmente oferecendo uma solução. Quantas vezes eu cheguei não dizendo que era sócio, que era o fundador do escritório, por uma questão de esse guri vendendo uma solução tributária, né? Então, muitas vezes eu me fiz passar até por um executivo do escritório para não deixar uma imagem de algo que estava começando. Então, essa dificuldade que eu tive no início me deu a legitimidade, vamos dizer assim, para hoje poder orientar, treinar e ter franqueados no Brasil todo, oferecendo para o mercado no mesmo formato que a gente fazia no início, né? E com algumas não, várias adequações de mercado e tecnologia que existem hoje, o que a gente testou lá atrás e vem cada dia aprimorando mais. Mas não é fácil, né? A prospecção com uma concorrência cada vez maior, as dores hoje que eu vejo os nossos franqueados
passar, eu vivi lá atrás. A dificuldade, o preconceito. Quantas vezes cheguei em algumas empresas lá e o contador sempre receoso, atendendo o empresário. Eu me lembro, teve uma situação que o cliente e o contador olharam para mim e o contador, qual é a mágica que vocês vêm oferecer hoje? Uhum. Eu olhei para ele e digo, olha, a gente não trabalha com mágica, agradeço a visita, fica para a próxima. E me retirei, porque a gente fazia tanta visita que se a gente não se desse ao luxo de não aceitar esse tipo de coisa, chegava no final do dia estava destruído, e no dia seguinte tinha mais. Então, eu sempre digo, quando a gente confia no que a gente quer entregar, na solução que a gente tem para o mercado, né, a gente leva essa solução com muita segurança, com muita tranquilidade. A gente sabe que vai entregar algo que o empresário quer, mas ele tem que querer, porque senão não adianta. Uhum. E como é que é gerir essa grande, essa multidão de pessoas? Começa pelo time, né? Eu acho que quando tu pensa em 800 a 1000 unidades espalhadas pelo Brasil, cada uma com a sua realidade, né? Cada uma com as suas dificuldades, cada unidade, cada sócio com a sua circunstância econômica da região, com a sua bandeira. A primeira coisa, não adianta eu pensar no franqueado e querer resolver a solução dele. Eu tenho que ter um time que atenda esses franqueados, porque senão eu viro gargalo. Então, eu nunca busquei ser centralizador ou nunca me permiti ser gargalo de uma rede, porque acaba que eu vou limitar o tamanho dela, vou limitar a qualidade do atendimento que eu posso para ela. Então, a gente costuma ter os squads, né, bem definidos, cada uma das bandeiras, cada um dos modelos de negócio tem um head, né, tem cabeça que comanda esse modelo, e com um time adequado, busca fazer o melhor atendimento e dar as condições para o desenvolvimento pleno de cada um deles. Mas muito equilíbrio, muita visão, né? O exercício de estar sempre olhando o que vai acontecer, quais são os próximos passos, não só do mercado, mas também das soluções que a gente está envolvido. Né? Tentar identificar sempre as dores que o empresário, que é o nosso público-alvo, tem para trazer soluções que realmente gerem valor. O cliente, hoje, ele não precisa de muito para saber a qualidade que antes de entregar, ele já sabe se tem qualidade, porque é só dar um Google aí e saber quem está satisfeito com o que tu entrega para optar se contrata ou não. E se não entregar bem, em seguidinha não tem mais cliente. Então, se não gerar valor para o cliente, não funciona. E a rede tem que estar bem treinada, tem que estar bem orientada, tem que estar alinhada e engajada com o nosso time da franqueadora aqui para que isso possa acontecer. Então, um dos segredos é não centralizar, não concentrar em si, né? E montar um time de qualidade. Isso eu me orgulho de ter. Entendi. E aí, gerir pessoas significa olhar cada um de forma individual, né? Exatamente. Isso é uma coisa também importante, porque primeiro que se tiver um time totalmente igual, é que nem um time de futebol de goleiros, né? Pode ser os melhores goleiros dos melhores times reunidos, eles não formam uma equipe vencedora. Então, para cada função, para cada tipo de negócio, para cada momento de negócio, né, tu precisa um perfil adequado. A gente faz muito jogo de cadeiras aqui dentro, porque isso de vez em quando tem profissionais que tem um projeto novo, vão muito bem, e que se tu deixar eles muito tempo na mesma função, eles daqui a pouco começam a cair. O papel do líder é tentar entregar para o seu time, na minha visão, as melhores condições para que eles possam ter um maior desempenho. Né? E essa identificação, ser assertivo, né? E buscar entender as virtudes e como é que isso acontece, eu acho que é um dos desafios que eu tenho aqui, que os nossos líderes têm também. Ninguém é igual, né, Suzana? Cada um reage diferente. Tu vê muitas vezes aí
estava citando o futebol, mas quantas vezes a gente vê um treinador gritando com um determinado jogador, é porque ele conhece aquele jogador e ele sabe como aquele jogador reage a esse tipo de provocação e ele quer o melhor desempenho. Como tem outros jogadores que, se ele der um grito, o jogador se termina na partida. Então, essa capacidade de conseguir fazer um jogo de corda adequado a cada perfil que tu tens no teu time, eu acho que é uma das grandes virtudes de qualquer líder. Como é que tu consegue equilibrar o emocional com o racional? Tá chegando, né? Tá chegando. Eu acho que, primeiro, buscando ser verdadeiro. Eu acho que quando a gente é verdadeiro, quem é verdadeiro não se perde, né? Então, quando a gente não busca ser quem não é, quando a gente mantém uma linha, né, autêntica, isso fica mais fácil, né? Quando a gente se comporta, independente de com quem esteja, né, ou na situação que esteja, do mesmo como com a sua naturalidade, eu acho que isso fica mais fácil, porque o emocional ele está inserido em todos os momentos da vida da gente, né? A gente está sempre sendo influenciado pelo emocional, seja pelo emocional, né, das marcas que a vida deixou, seja pelo emocional das perspectivas e dos medos e dos desafios e das vontades, dos prazeres que a gente tem, não só no hoje, mas numa visão. Então, eu busco ser racional, né? O racional ao máximo, porque daí, se a gente for só emocional, é um perigo. Se a gente for só racional, também é um problema. Então, ter o equilíbrio entre essas duas coisas, eu acho que passa por ser verdadeiro com si mesmo. Se me der vontade de chorar, eu tenho que chorar. Se me der vontade de sorrir, eu tenho que sorrir. Mas se adaptar também ao ambiente e à circunstância é uma coisa que o meu racional é muito forte, né? Até o ponto que o emocional prevalece. Então, buscar o equilíbrio, eu acho que isso é fundamental. Ser verdadeiro e buscar o equilíbrio. Eu acho que aí a gente consegue ter o racional necessário para o emocional. Eu acho muito, muito legal essa tentativa de equilíbrio e realmente ele é fundamental para o empreendedor e para o empresário, né? Que tem um desafio, como tu tens, o tamanho que tu tens, que é um desafio diário, né? Eu fico imaginando que tu, diariamente, tu tens muitas ligações, contatos, relacionamento com um grande número de pessoas, né? Mas nem todo mundo consegue ter o equilíbrio entre o racional e o emocional, né? Esse é um grande desafio. Existe algum método que tu usa para que isso aconteça para ti? A gente conversou também um pouquinho sobre a entrevista do Diabo, né, do Napoleão Hill. Eu gosto muito daquele livro, porque ele traz alguns ensinamentos. Primeiro, o medo é uma relação permanente, contínua na vida de qualquer um, né? Quem disser que não tem medo tá morto, né? Porque se chegar alguém aqui, né, e fizer um barulho e for estranho esse barulho e começar a pensar o que pode ser, eu vou ficar, não tem como não ter medo. E se eu não tiver medo, daqui a pouco eu não vou estar nem me dando conta do que está acontecendo e não vou conseguir encontrar uma saída para a circunstância. Então, enfrentamento do medo, né, eu acho que é talvez seja uma das coisas que faz com que a gente torne ele menor, né? Então, outra coisa, não ter dúvidas, né? Muitas pessoas travam na vida, paralisam por ficar em dúvida se eu vou para um caminho ou se eu vou para outro caminho, se eu continuo, se eu não continuo determinado projeto, uma determinada circunstância de vida pessoal, a indecisão, né, faz com que tu paralise, tu não fica parado, tu não faz, ou tu faz algo, tu escolhe um caminho pensando que o outro poderia ter sido melhor. Tu não vai entregar o teu melhor quando tu tem dúvida se o caminho que tu está trilhando é aquele caminho certo, né? E certeza a gente só tem depois que a gente vive
a busca da sua decisão, do seu propósito. Então, o enfrentamento do medo, eu acho que é uma técnica muito importante, foi sempre muito importante de, se eu tenho um barulho ali, eu vou buscar ver o que é e tomar as providências para que esse barulho, né, se me causa algum tipo de medo, ele não seja tão... que eu já esteja fazendo alguma coisa para que ele não se torne um problema maior. E o não ter dúvidas. Né? Então, se eu tomei uma decisão, eu vou com tudo naquela decisão, nem que eu tenha que tomar outra. A gente volta. Enquanto eu estou vivo e pensando, né, eu posso mudar de ideia e voltar e seguir outro caminho. Então, são duas coisas que, somadas ao propósito, eu acho que dão um alicerce importante para a gente poder enfrentar os desafios e alcançar o propósito. Quais são os teus medos? Continua, né, Suzana? Eu acho que os medos que a gente tem, né, ainda mais depois que a gente tem filho, né, a gente vai mudando. Né? Os medos que eu tinha lá nos meus 22 anos eram uns, né, bem diferentes dos meus medos de hoje. Né? Então, a cada ciclo de vida, a gente vai potencializando alguns, né, se não enfrentá-los, e vai trocando por outros se enfrentá-los. Então, o problema do medo é quando ele somatiza, né? Quando a gente tem algo que a gente não consegue enfrentar, a gente não consegue reconhecer ou ter a humildade de buscar as condições necessárias para que eles se tornem menores. Mas, assim, eu já tive vários... Perdi minha mãe com 19 anos. Né? Então, imagina o seguinte, sempre tive medo de perder pessoas, né, da minha família, pessoas que eu tenho convívio diário, desde amigos a família como um todo. Então, eu tive essa experiência muito cedo e isso foi uma coisa que me trouxe sempre o medo do perder, não só a pessoa, mas perder a convivência da pessoa. Né? Então, sair de Itaqui e vir morar em Porto Alegre, eu perdi a convivência de muitas pessoas que eu amava. Ao mesmo tempo que tu aprende a lidar com a circunstância, é o medo que tu já viveu, aquele negócio, gato escaldado tem medo de água quente. Então, medo de, enquanto empreendedor, de o negócio não dar certo, medo de envolver pessoas em sonhos, né, que tu idealizaste e daqui a pouquinho não conseguir entregar a melhor performance, ou fazer com que aqueles sonhos fossem alcançados. E esses medos aí equilibrados a um racional do que, a partir do momento que tu busca, né, com toda a dedicação, sempre digo, a gente tem a obrigação de acordar cedo e fazer o seu melhor. Agora, o resultado, né, ele não é uma equação pronta, uma equação certa. Ele depende de muitos fatores para que as coisas aconteçam. E cabe a gente, né, enfrentar os medos, não ter dúvidas quando toma uma decisão e ter um propósito claro para que tudo fique mais fácil. Isso não garante nada, mas para mim sempre foi, desde que eu identifiquei, o foco também é uma coisa que sempre me acompanhou muito, sempre fui muito focado. Sempre fui muito focado e disciplinado. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, se eu tiver que estopar amanhã, eu estopo. Eu não sou teimoso, não me considero teimoso, mas enquanto eu entendo que aquilo é possível, eu não fico na dúvida, eu sou intenso, não consigo fazer mais ou menos. Né? Ao mesmo tempo que a hora que eu dou stop, eu dou stop com tudo. Né? E muitas vezes tu faz isso porque tu deu o teu máximo e realizou que não foi possível. O problema é quando tu dá o teu médio, né? E não estopa e não alcança lugar nenhum, porque muitas vezes a gente não consegue mesmo. Né? Eu sempre gosto muito de falar que tem três tipos de vamos dizer, conhecimento, características que nos acompanham. E todos têm as três, né? Que a gente é inteligente, a gente é burro e a gente é sábio. Né? Dependendo do assunto da vida, né, a gente é uma coisa ou outra. Então, muitas vezes, a gente tem que viver algo para aprender. Sensacional. A gente é inteligente.
Por vezes a gente vê o outro viver e aprende com o erro do outro, a gente se torna sábio naquilo. E muitas vezes a gente pode viver e continuar errando por muito tempo. E ninguém é só sábio, só inteligente, só burro, né? A gente tem que procurar identificar no que a gente não anda bem para se preparar melhor e se desenvolver para que aquilo não prejudique em nenhum aspecto. E quais são as tuas verdades? As minhas verdades. Primeiro, eu sempre trilhei um caminho de honestidade, ética, parece trivial e todo mundo afirma, né? Mas é uma coisa que para mim é inegociável. Se qualquer conquista que eu coloque no meu trilho de propósito, ela passa, né, primeiro, por meritocracia. Né? Eu nunca fui do caminho fácil. Eu até comentei contigo naquele encontro que a gente teve, que eu nunca gostei de vender por relacionamento, nunca gostei de ter clientes decorrentes de relacionamento, né? Para testar o produto e para enxergar valor no que eu estava oferecendo para o mercado, eu gostava do relacionamento profissional. O relacionamento, a relação pessoal, a relação por indicação, ela pode vir como consequência. Mas se tu começa dependendo disso, tu tem uma vida curta, na minha visão. Então, uma das coisas que eu sempre busquei trilhar na minha vida, não só pessoal quanto profissional, é ser verdadeiro com os meus valores, né? E não abrir mão de alguns limites que eu entendo que são condições para que eu possa dormir tranquilo e chegar no final da minha vida, olhar para trás e dizer foi de bom tamanho, né? Tá, tô feliz com o que eu fiz. Legal. Então, acho que são coisas que não adianta nada a gente chegar no final da vida, né? Trilhar uma vida olhando para trás e vendo coisas que não são positivas, não foram legais, ou que tu precisou disso ou daquilo, daquele outro para chegar onde tu chegou. Não tem mesmo gosto, não tem mesmo sabor. Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Eu tinha certeza que seria maravilhoso e o tempo seria muito exíguo para tantas experiências interessantes. Mas eu ainda queria te perguntar algumas questões que me parecem importantes. Referências da tua vida. Tem uma que é, para mim, absoluta, que é o meu pai. Né? A minha família toda, se eu falar dela aqui, são só elogios. Eu acho que, como toda família, lógico, tem divergências, tem diferenças, né? Mas para isso existe o respeito, né? De olhar para um irmão, olhar para um primo, olhar para qualquer familiar e saber que as pessoas são diferentes. Mas graças a Deus, uma das coisas que eu me orgulho é ter uma relação muito boa com todos os meus familiares, mas a minha referência sempre foi o meu pai pelo caráter, pelo equilíbrio, né? Pela visão. Enfim, ele sempre foi... Eu costumo dizer que quando eu estou com dúvida de alguma coisa, eu converso com ele no sentido de pensar, né? Pensar alto o que ele me responderia e facilmente eu consigo seguir um caminho que sempre me levou à melhor escolha. Então, a principal referência que eu tenho na minha vida, não só pessoal como profissional também, apesar dele ser veterinário, ter uma atividade totalmente distinta da que eu sempre tive, sempre foi meu pai. E o que significa para ti esse lindo quadro que está atrás de ti? Esse lindo quadro, além de ser um presente da minha esposa, da Juliana, ele traz consigo, ela sabe que eu adoro cavalo, né? Quase que ela me deu há bastante tempo. É uma mulher também que me acompanha e está sempre ao meu lado aí, me dando força para seguir o caminho. Ele representa, cavalo para mim representa força, né? Representa segurança, representa, acho que até pela minha relação com o Itaqui, minha relação com o meu pai, eu acho que ele sempre gostou muito de cavalo, uma coisa que sempre esteve presente na nossa vida. Representa... Eu acho que a principal palavra que eu posso definir é força, né? Eu acho que é aquela força de buscar o que se quer, de enfrentar as dificuldades, os desafios,
né? Cavalo, e a sensibilidade que o cavalo tem, eu acho que é uma coisa que envolve muito aquilo que tu falaste da relação com pessoas, saber lidar com pessoas. O cavalo senta uma mosca na garupa dele, ele se sacode todo, né, como se aquela mosca fosse representar muito para ele, mas a sensibilidade do cavalo e a força, né, eu acho que é uma coisa que me traz um sentimento, inclusive aqui no escritório, acho que tu vê, né, tem cavalo espalhado por tudo que é lado. Mas a principal característica que chama a atenção do cavalo é a força. Ele, na verdade, o animal cavalo é um inspirador para ti. É. E na vida profissional eu gosto muito do polo, né? Então, joguei polo bastante, agora estou parado, mas joguei muito polo. E o polo, ele reúne a força do cavalo, reúne o time, né? Porque é um esporte coletivo, reúne a precisão, que é acertar na bolinha, que não é fácil. Né? Então, reúne outras características que também permeiam o mundo corporativo do qual estou inserido. Então, a gente tem que estar sempre sensível ao que está acontecendo, às pessoas, entendendo que pessoas não são máquinas, ao mesmo tempo tem que ter força, né? Tem que ser rápido. Então, o cavalo realmente é algo que me acompanha. Assim. Bonito, muito bonito. E eu queria te perguntar, por final, qual é a tua filosofia de vida? A minha filosofia de vida é trilhar um caminho, né, na busca da felicidade, mas sem perder de vista, né, a jornada, o trânsito pelo qual a gente chega busca essa felicidade. Porque a felicidade é uma coisa que todo mundo quer, todo mundo busca, mas realmente tocar nela, pegar ela, dificilmente a gente vai conseguir. Então, se a gente buscar um caminho que na jornada te traga prazeres e realizações e faça com que as pessoas que estão à tua volta sejam felizes, eu acho que é uma filosofia de vida que eu acho que é bacana. Bonito. Tuas considerações finais? Queria te agradecer pelo papo aí, não só esse, como os outros que eu tive contigo. Foi um prazer, assim, uma pessoa inspiradora, brilhante e que, se me convidar mais 50, 60, 70, 80, 100 vezes, eu vou estar à disposição, porque o preparatório contigo se aprende muito. Quem for fazer uma live contigo tem que pedir assim, ó, uma condição é conversar umas 3 horas antes. Eu aprendi muito contigo e te admiro muito. Muito obrigada, Zé. Obrigado por estar conosco. Obrigada a todos vocês que estiveram nos acompanhando também. Tenho certeza que o Zé Carlos bateu no coração de todos que estavam nos ouvindo. E por trás de um grande executivo tem um grande homem, né? Nós não somos ou uma coisa ou outra, nós somos uma coisa só. E o empreendedor, na minha visão de sucesso, e o empreendedor hoje adequado ao nosso momento, é aquele ser que se faz completo, que busca o emocional, busca o racional, busca a força, busca a sensibilidade, busca olhar para o outro, sabendo que cada um de nós é diferente, mas que cada um de nós tem muito a dar e a somar no grande grupo. Muito obrigada mais uma vez. E até daqui a pouquinho, daqui a 15 dias, nós faremos um novo Trajetórias. Dessa vez será com a Eliana, que todo mundo conhece como sendo a Eliana da Capacitar. Obrigada a vocês, boa noite e até breve. Zé, obrigada. Tchau. Boa noite, obrigado. Tchau.